O fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem o consentimento dos demais, ou seja, não havia democracia no Estado fascista. O fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das outras culturas de outros países, ou seja, era um regime nacionalista. Além disso, também é um regime totalitário e que buscava expansão territorial através de conflitos armados e, para isso, fazia altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Os líderes fascistas também controlavam os meios de comunicação de massa, a mídia, por onde divulgavam ou impunham sua ideologia e controlavam as informações disseminadas. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália passava por uma forte instabilidade social, política e econômica. Mesmo integrando o grupo de países vitoriosos na Primeira Guerra, a Itália foi ignorada nos tratados pós-conflito e acabou não conquistando benefícios que compensassem as perdas sofridas durante a guerra. Ao mesmo tempo, a lenta industrialização e as gritantes diferenças socioeconômicas entre o norte e o sul do país dificultavam o crescimento econômico, o que gerava desemprego e cada vez mais miséria. Este contexto mobilizou diversos grupos a encontrarem uma solução para o decadente sistema em que se encontrava o país, o que resultou no crescimento dos partidos mais alinhados à esquerda, como os comunistas, socialistas e anarquistas. É no contexto de surgimento desses grupos que surgiu o fascismo, destacando-se como líder Benito Mussolini, que comandou um grupo chamado Fácil de Combate. Posteriormente, esse grupo formaria o Partido Nacional Fascista, PNF. Em 1922, os fascistas realizaram uma marcha sobre Roma, uma manifestação pedindo que o rei Vítor Emanuel III transferisse o poder para as mãos do Partido Nacional Fascista. Pressionado, o rei convidou Mussolini para fazer parte do governo. Inserido na esfera do poder político central, os fascistas puderam iniciar seu projeto autoritário e centralizador. Nas eleições de 1924, depois de uma ampla reforma eleitoral que beneficiava os interesses do PNF, os fascistas conquistaram 2/3 do Congresso. Ainda que sob alegações do Partido Socialista de que as eleições haviam sido fraudadas. Com os partidários fascistas no poder, começava a ditadura fascista, em que o Duce, Mussolini, era o líder da nova política italiana. O poder legislativo foi enfraquecido, os meios de comunicação foram fechados, todos os partidos, à exceção do PNF, foram colocados na ilegalidade e a pena de morte passou a ser legalizada. Além disso, o Estado passou a controlar a economia e tanto as organizações trabalhistas, quanto qualquer forma de oposição ao governo central foram enfraquecidas e desorganizadas. Com a crise de 1929, a prosperidade econômica vivida no início do regime fascista começou a ser ameaçada. Tentando contornar esse cenário, o governo Mussolini decidiu entrar para a corrida imperialista, buscando restaurar os domínios do antigo Império Romano. Após invasões das tropas italianas a regiões da África, começaram as tensões diplomáticas que conduziram a Europa para a Segunda Guerra Mundial, momento em que Mussolini se aproximou do regime nazista alemão. Outros governos fascistas que tivemos ao longo da história foram de Hitler na Alemanha nazista, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha e também o Estado Novo de Getúlio Vargas aqui no Brasil, instalado de 1937 a 1945. Causas do fascismo. Sentimento de nacionalismo humilhado, desde a anexação da Tunísia pela França, em 1981. A derrota de Adolf perante os abissínios em 1990. Sentimento de revolta após a Primeira Guerra Mundial, contra o não cumprimento integral das promessas dos aliados. As consequências do fascismo.
Gerou recessão mundial e proletarização das camadas médias. Abuso dos vencedores da Primeira Guerra Mundial sobre a Alemanha derrotada, Tratado de Versalhes. E a perda de confiança por parte da sociedade nas instituições liberais e democráticas. Os aspectos positivos foram o controle eficiente da economia italiana, estratégias que garantiram a modernização e avanços no segmento da indústria e contribuiu para o fortalecimento do mercado de exportação e importação. Os aspectos negativos foram o totalitarismo e o racismo, liderança carismática, corporativismo, nacionalismo, militarismo, expansionismo e o companheirismo entre os fascistas. A disseminação da intolerância, do ódio, do elitismo e da misoginia que observamos hoje, seja nos atos fora Dilma e nos panelaços da classe média, nas medidas tomadas pelo governo golpista e no conservadorismo do Congresso Nacional, na ascensão de iniciativas como a Escola Sem Partido e o Movimento Brasil Livre, expressam a vitalidade e o perigo da fascistização da sociedade brasileira, que não podem ser menosprezados. O fascismo se baseou no seu esforço de pensamento relativo aos emigrantes italianos, nos velhos debates da Itália liberal relacionados a eles e ao seu uso como instrumento de poder italiano dentro da luta imperialista global, através especialmente da mediação dos nacionalistas. O regime de Mussolini reelaborou a antiga discussão em termos fascistas, mas mantendo como linha geral a diretriz de utilizar as comunidades italianas do exterior como fatores e ferramentas da política externa italiana. O Brasil não ficou imune a essas transformações da política do Estado italiano com relação a seus imigrantes, os quais foram convertidos em instrumentos privilegiados nas relações Brasil-Itália.